Queridos, nós vamos continuar falando nesta manhã, e acende essa outra luz, por favor, aqui. Nós vamos continuar falando sobre unidade. E o tema da mensagem nessa manhã é até que sejamos um. Amém? Até que sejamos um. Essa figura, ela é muito conhecida, essa pessoa, Martin Luther King. Ele foi um pastor batista e um ativista político ali nos Estados Unidos que na década de 50, 60, ele lutou pela igualdade racial, ele lutou para que os negros eles fossem tratados de uma forma mais humana ali nos Estados Unidos, sabe? Ele atravessou um período ali que foi tão difícil para os nossos irmãos negros que até os bebedouros de água nos Estados Unidos, havia um bebedor para as pessoas de pele de cor branca, né? E outro bebedor ali para uma pessoa negra. E ele lutou por essa igualdade. E uma das frases que, dentre muitas, tem um sermão que ele disse que marcou muito, que foi: eu tenho um sonho, né? Essa frase na verdade não foi dita nesse sermão, mas esse sermão, irmãos, mudou muito. 250 mil pessoas estavam reunidas ali ouvindo esse sermão. Ele foi assassinado, mas a causa foi ganha, porque aquilo que ele apregoou, que na verdade é o Evangelho traz igualdade, unidade. Ele colheu esse fruto. E uma das frases que ele disse foi essa: aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a conviver como irmãos. Isso é muito marcante, sabe? O homem, isso na década de 60, ele apenas viu os primeiros aviões que estavam ali circulando, e ele, olhando aquilo, ele fez essa reflexão: os homens estão voando no céu como os pássaros, os homens estão dominando os mares, nadando, mergulhando, desbravando mares como os peixes, mas eles ainda não aprenderam a viver como irmãos. E esse desafio, ele continua, sabe? Porque nós precisamos entender, queridos, que cada um de nós, essa pessoa que está do seu lado, atrás de você, por mais que você não conheça, por mais que você talvez não tenha afinidade, esta pessoa é seu irmão, é sua irmã em Cristo. Existe um lar no céu que está preparado para nós. E quando Jesus vier buscar a igreja, é a família de Cristo que vai herdar este lar. É você que vai morar lá. Por isso, assim, entenda que nós precisamos ser um. Nós precisamos ser unidos, amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 133. Glórias a Deus. Salmo 133 é um dos menores salmos da Bíblia. Um salmo que contém apenas 3 versículos, mas carrega um segredo tremendo. Salmo 133. Enquanto você abre, nós queremos orar. Senhor, que o Senhor venha falar no nosso coração em nome de Jesus nessa manhã. Obrigado, Espírito Santo, por essa presença magnífica, Senhor, gloriosa, Senhor, que é a presença do Teu Espírito Santo aqui em nosso meio. Meu Deus, e que esta palavra, Senhor, ela venha de encontro a cada coração, Senhor. Deus, essa palavra não é para um ou para outro, não, Senhor, essa palavra é para mim, essa palavra é para todos nós, ó Deus. E eu sei que o Senhor vai fazer essa palavra entrar no ouvido de cada um, Senhor, de uma maneira, Pai, personalizada, de uma maneira particular, Senhor, ó Deus, e ela vai edificar, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos. Por isso, continue falando, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai querido, aos nossos corações, para a glória do Teu nome. Amém? Salmo 133, versículo 1 diz: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união.
pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão, que descia por sua barba, até a bainha de suas vestes. É revigorante como orvalho no monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e a vida para sempre. Amém? Queridos, você sabia que o céu, ele se move em unidade. Não há divisão no reino dos céus. A primeira pessoa, né, na verdade não foi a pessoa, foi um anjo, né? O primeiro ser que tentou causar uma rachadura no céu, causar uma divisão, Deus não permitiu. Sabe, o diabo, na verdade, ele desejou ser maior do que Deus, está sendo superior a Deus, e desejou juntar para si um grupo de pessoas, de seres que pensavam também dessa maneira. João, acende essa luz aqui, filhão, fazendo favor. Que pensava também desta maneira. E quando ele sequer começou a planejar isso, Deus derrubou ele do céu. E com ele veio a terça parte dos anjos. Então, esses que caíram, eles se tornaram demônios. São os espíritos das trevas. E que estão, sabe, no mundo, que estão espalhados pelo universo. Nós não sabemos a dimensão deste reino das trevas. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus, ele não permite, sabe, divisão. Deus, ele não permite rachaduras em sua casa. É por isso que é muito importante nós aprendermos a viver em união. A semana passada no culto nós aprendemos que viver em união não quer dizer viver em uniformidade. Sabe, a gente quebrou esse conceito que a religião, ela tenta impor em nossas vidas. Sabe, é muito natural você ver pessoas que servem a Cristo, que, sabe, fazem o seu culto religioso e o seu culto racional, mas às vezes eles entram dentro de uma caixinha que parece que você está diante de um exército, aonde todos estão vestidos iguais, aonde todos estão com o mesmo corte de cabelo, aonde todos estão impecáveis e uniformes. E nós vimos pela palavra de Deus que Deus, ele opera em unidade, mas ele não exige uniformidade, porque se fosse para ser assim, ele teria feito todos nós iguais. E seria possível. Você sabe que seria possível Deus fazer todo mundo igual, né? Um exemplo que isso acontece às vezes é com gêmeos. Eu estou falando em relação à imagem das pessoas, sabe? Não ao coração, aos sentimentos, às vontades. Eu sei que isso é diferente, mas os gêmeos, tem gêmeos que você olha para um e você não sabe quem é quem. Mas Deus, ele não desejou fazer isso com todos, porque ele tentou nos ensinar que viver em unidade não é viver em uniformidade. E este salmo, ele conta um segredo para nós. Ele fala que há uma alegria no coração de Deus quando os irmãos vivem unidos. Eu gosto muito de ilustrar o reino dos céus através de situações que nós vivemos aqui na terra. Você já entrou em um lar, você já conheceu uma família, talvez a sua família seja essa que eu estou falando, uma família que é unida, uma família, sabe, que eles são um, né? Você mexer com uma pessoa dele, irmão, você está comprando briga com a família inteira, porque ali eles são unidos, eles se amam verdadeiramente. Eu sei que há pontos que às vezes são muito extremos e algumas coisas não são boas e pode acontecer no meio disso. Mas de nenhuma visão geral, a gente fica maravilhado quando uma família é unida. Quando os filhos estão sempre junto aos pais, mesmo depois de casado, trazendo os netos. Isso é maravilhoso.
Agora você também já deve ter conhecido, e eu espero que você não tenha tido essa experiência pessoal em sua família, mas infelizmente muitos têm, de crescer em um lar ou ver famílias que são desunidas. Famílias que os pais podem contar mais com os vizinhos do que com os próprios filhos. Que os filhos podem contar mais com os professores, com os amigos, do que os próprios pais. Isso é muito ruim quando acontece. E nós, como igreja, eu quero embutir isso em seu coração através da palavra de Deus, que nós fomos chamados para viver em família, não nos fechar ao ponto de não deixar mais ninguém entrar. Não é isso, mas todos nós e aqueles que o Senhor enviar, nós precisamos nos abraçar e viver em família. A gente sabe fazer tantas coisas, como Martin Luther King disse. A gente sabe voar como os pássaros, nadar como os peixes, mas nós temos dificuldade em ter convivência. Por quê, queridos? Porque quando tem convivência, você descobre falhas, você descobre erros, dificuldades. As pessoas também descobrem as suas, né? Na verdade, toda maquiagem ela cai quando há convivência. E isso é bom acontecer. Não para que as pessoas continuem cometendo os mesmos erros, que as pessoas continuem vivendo em imperfeição. Não é bom nesse sentido. Mas é bom porque você aprende a não se decepcionar, você aprende a entender que até esse que vos fala também é um ser humano como você. E nós precisamos nos ajudar em amor. Amém? Viver em unidade não é viver em perfeição. A gente tem, o brasileiro tem um ditado, fala da família, né, do casal margarina, né? Eu não estou querendo aqui falar que nós somos uma igreja margarina, não. Eu sei que nós não seremos perfeitos, mas, queridos, eu oro para que a gente seja unido. Só isso, porque assim a gente vai conseguir vencer. Amém? 4 pontos aqui nesse salmo. Eu vou passar por outras passagens depois, mas primeiro eu quero destacar aqui 4 pontos importantes nesse versículo. Primeira coisa, nós precisamos entender que é bom e agradável viver em união. Porque quando há união, é que nem eu disse, quando você conhece as pessoas, não há risco de você se decepcionar, porque você já conhece, sabe com quem você está lidando. Então as nossas expectativas, a gente também assim, não trata a pessoa num pedestal, a gente entende que nós somos seres humanos. E a gente acaba se ajudando. Você observa que essa palavra bom, ela foi usada desde a criação. O próprio Deus, quando ele estava criando todas as coisas, ele criava e olhava, analisava, falava, isso é bom, isso é bom. Quando criou o ser humano, ele disse, isso é muito bom. E aqui nesse salmo, essa mesma palavra é aplicada para no sentido de unidade. É muito bom, é bom que os irmãos vivam em união. Uma das coisas que marcou a minha vida, quando eu tinha 18 anos de idade, foi quando eu pisei em uma igreja cristã. E eu não entendi aquilo. Como que aquelas pessoas que não me conheciam, embora tinha alguns que eu conhecia no bairro, mas aquelas pessoas me trataram como se eu fosse um primo, alguém que estava chegando ali e já fosse da família. Uma das coisas que marca a igreja cristã, sabe, é essa empatia de abraçar, de envolver as pessoas, delas se sentirem amadas. Você já sentiu isso alguma vez? Ontem nós estávamos conversando aqui com o Renê, foi o fechamento desse seminário sobre missões, e foi muito bom, e no final ele disse algo que nós percebemos, sabe, o primeiro culto que ele veio, irmãos, sabe quando você deixa um pouquinho de doce em cima da pia, e de repente você vê um monte de formiga assim? Ele chegou e no primeiro culto as pessoas começaram a conversar e envolver ele, e ele testemunhou para nós que isso marcou a vida dele. E nesse país tão frio que nós vivemos, que é o Japão, né?
né, irmão Renê? O irmão, na vez que estava pregando aqui, ele falou que falava para a família ali na Angola que ele sentia falta de abraço, de pessoas que abraçassem ele, porque o Japão, vocês sabem como que é a cultura. Irmãos, então isso é importante, é agradável viver em união. Nenhuma pessoa ela vai permanecer no caminho de Cristo, caminhando com pessoas onde ela não se sinta bem. As pessoas elas precisam se sentir amadas. Sabe como que Deus ele ama você? Ele ama você de uma maneira imensurável. Só que ele transmite esse amor através de pessoas. Você, como membro do corpo de Cristo, como filho de Deus, você pode ser instrumento de Deus para amar as pessoas, para demonstrar o amor de Deus através da sua vida. Então é bom e é agradável. Segundo ponto, aqui o salmista ele diz que é preciosa como o óleo da unção. O óleo da unção, ele era derramado antigamente quando havia consagração, né, de sacerdotes, de profetas, de reis. Mas esse óleo da unção, ele também era muito usado em festividades. Porque o óleo ele representava a alegria. A gente viu, comentou um pouquinho agora no final do louvor dessa mulher que quebrou o vaso de alabastro, um perfume. Esse óleo da unção, ele também era um óleo que era perfumado. É claro que esse aqui que o salmista fala, ele era um óleo de consagração de sacerdotes. Mas era comum as pessoas também fazerem misturas aromáticas em óleos e usarem esses óleos em festividade. E quando a pessoa ela usava esse óleo aromático e ela participava de uma festividade, as pessoas somente chegar perto dela é como se sentisse o cheiro da alegria, sabe? A pessoa ela transbordava, mostrava que estava transbordando alegria porque ela estava ungida com óleo. Nós estávamos adorando aqui hoje e foi glorioso, sabe? A presença do Senhor estava muito intensa em nosso coração. E eu comecei a perceber essa letra dessa canção. Eu quebro meu vaso aos teus pés e pensei, meu Deus, isso é quebrantamento, isso é uma adoração onde a gente se lança no chão, sabe, meleca o rosto de lágrimas e se derrama aos pés do Senhor. Mas quando nós começamos aqui, continuamos nesse espírito de adoração, parece que algo mudou. Mesmo sendo uma letra que naturalmente a gente entende como um momento de quebrantamento, sabe, de derramar, sabe, um óleo de alegria começou a encher o nosso coração. Não sei se você sentiu isso, mas eu senti vontade de pular neste lugar, senti vontade de celebrar, sabe, quando a gente começou a declarar que a sua presença vale mais, que a gente quebrava o nosso vaso porque a presença dele valia mais do que todas as coisas. Um sentimento de alegria começou a nos tocar. É esse óleo da unção, queridos. Quanto mais unidos nós estivermos, mais unção será liberada sobre a nossa vida. Por que Cristo, por que Jesus, ele fez com que houvesse um boom na igreja primitiva? Foi um crescimento ali assustador, porque Jesus ele pregou para muitas pessoas, ele pregou para multidões, operou muitos milagres, mas só 12 permaneceram ali, que foram os apóstolos. Na verdade, um traiu. Mas quando a igreja começou a pregar, houve um crescimento de número, um crescimento de pessoas. Eu não estou dizendo isso, queridos, porque nós queremos crescer em número, não. O foco dessa mensagem que o Senhor embutiu em meu espírito é para que a gente cresça em unidade. E será inevitável, quando nós crescermos em unidade, nós também crescermos em número, a família aumentar. Quando você olha o crescimento da igreja primitiva, existe um segredo no começo de Atos, que fala que era o coração dos convertidos. Eles não tinham nada, sabe, que eles declaravam, isso é só meu.
eu sou o cara, não. Tudo era em comum. Eles partilhavam pão na casa dos irmãos, eles compartilhavam momentos de oração. A gente precisa voltar a fazer isso, sabe? Talvez essa semana Deus vai colocar em seu coração para mandar mensagem para alguém daqui e perguntar: irmão, tem alguma coisa que eu possa orar pela sua vida? Eu quero entrar na brecha em favor da sua vida. A igreja, ela fazia isso. As pessoas chegavam e falavam, compartilhavam, e a igreja unida orava. Sabe como os anticorpos do corpo humano, que quando eles veem um lugar que está enfermo, o organismo, ele foca naquele lugar e trabalha ali incessantemente, até quando você está dormindo, seu organismo está trabalhando para aquela enfermidade ser restaurada, para aquele machucado ser restaurado. Nós, como igreja, nós precisamos aprender a fazer isso. Então há um óleo de alegria, há um óleo de refrigério, há um gozo da parte do Senhor quando a igreja vive em união. Você imagina essa cena. Aqui ele fala de Arão. Arão foi a primeira pessoa que foi sacerdote oficializado. A gente percebe que desde Abraão ele já ofereceu o dízimo, já ofereceu culto juntamente com o sacerdote Melquisedeque, mas oficializado no ofício de sacerdote, o primeiro foi Arão. E quando Deus ordenou que Moisés consagrasse Arão, foi derramado sobre ele um óleo de unção, queridos. E esse óleo começou a ser derramado em sua cabeça, escorreu pela sua barba e até as partes de baixo da sua veste. Isso foi muito marcante. Isso trouxe alegria. Em alguns períodos a gente faz a consagração de obreiros, de pastores. Nós já fizemos anos atrás, de presbíteros, pastores. Irmãos, isso sempre é algo especial, é glorioso, é glorioso. E essa glória, ela é derramada sobre nós quando a gente simplesmente vive unido. Amém? Então é precioso. Aqui no versículo 3 ele fala outra coisa importante. A unidade, a união, ela é revigorante. Por que é revigorante? Porque você entende que você não está sozinho, que tem pessoas que estão entrando na mesma causa por você, que está pagando preço de oração pela sua vida, que está jejuando por você, que está ali para poder te ajudar naquilo que estiver ao seu alcance. Eu gosto de falar com as pessoas quando a gente percebe que está acontecendo algum problema, e fala: olha, conte com a gente, nós estamos à disposição, e nós vamos fazer aquilo que a gente puder fazer, aquilo que estiver ao nosso alcance. Mas aquilo que não estiver ao nosso alcance, porque tem que ser assim, João, você não pode orar para Deus fazer aquilo que você tem que fazer. E às vezes a gente coloca isso, né? E Paulo, ele chamou a atenção da igreja. Ele falou assim: ó, não adianta você chegar para uma pessoa que está com fome e falar: Deus te abençoe. Não, mata primeiro a fome dele, reparte o teu pão. Então aquilo que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Eu falei com o João, mas ele tem feito, viu, igreja? Não estou puxando a orelha dele não, relaxa, né? Está em reta final, a gente tem que falar em partes aqui, em mistérios. Mas ele tem feito a parte dele. Então nós precisamos entender que é revigorante. Irmãos, alguns dias atrás eu estava ali na casa do Tom. Não, eu estava aqui na igreja, foi um momento de comunhão. E o Fábio, ele estava cozinhando ali, eu servindo para ele de auxiliar de cozinha, né? E picando as coisas, ele falou, e ele é da mesma cidade que ele falou: viu, pastor, ó, eu te falar uma coisa, quando você estiver em Londrina, me liga, se você precisar de alguma coisa, a gente vê algo lá, sabe? Foi uma coisa tão simples, mas algo que trouxe conforto no meu coração. Irmãos, isso é tão bom, é bom saber que você tem pessoas que você pode contar.
Eu não quero que você olhe as pessoas como um objeto, sabe? Como alguém que pode simplesmente, que você pode usufruir dela, não. Mas que você entenda que nós somos família e nós precisamos contar uns com os outros. Amém? Então isso é revigorante. Isso renova a nossa vida. Assim como o orvalho é importante para o Monte Hermon. Quão importante a chuva é para a terra. Quão importante o orvalho é para a vegetação. Assim a unidade ela é importante para a igreja. Porque há um segredo em viver unido. O Senhor, Ele libera a sua bênção. Aqui no versículo 3 ainda, a última parte, ele fala que ali o Senhor pronunciará a sua bênção e dá a vida para todos sempre. Aonde que Deus libera o seu favor, a sua graça? Aonde há unidade. Só que o nosso comportamento nem sempre é assim. Às vezes a gente quer a bênção, quer já a recompensa por aquilo que nós deveríamos fazer antes de ter feito. E não pode ser dessa maneira. Se você quer viver abençoado, vive em união. Essa palavra, eu estou focando elas para nós como congregação local, mas ela deve ser aplicada para a sua família. Seja mais unido com a sua esposa. Sabe, às vezes você tem visto a sua mulher para baixo, triste, sobrecarregada, e você nem para perguntar para ela se está tudo bem. Você só fica empurrando fardo. Talvez é tempo de você dar mais atenção para sua família e aprender a viver em unidade com a sua mulher, com seu marido, você mulher com o seu marido, com os seus filhos. Isso é muito importante. Amém? Qual que é o contrário de união? É a desunião. Vamos comigo para Mateus no capítulo 12. Mateus capítulo 12. Versículo 25. Acharam, Mateus? Glória a Deus. Amém? Digam glória a Deus aí, queridos. Isso, para expulsar o sono. Aleluias. E Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Como que uma igreja quebra? Não estou falando no sentido financeiro, estou falando de ruína, de fechar as portas, de ter fracasso. É quando há desunidade, quando não há comunhão. Sabe, esse ensinamento aqui de Jesus, ele é tão precioso, porque quando ele estava falando esta palavra, sabe sobre quem que ele estava falando? Talvez você ainda não leu essa palavra, mas ele estava falando sobre o reino das trevas. Porque Jesus, ele estava expulsando demônios, e as pessoas olhavam ele expulsando os demônios religiosos e começaram a falar: você está fazendo isso porque Beelzebul está operando através da sua vida. Jesus então, ele traz esse ensinamento e fala assim: olha, todo reino dividido, ele não vai subsistir. Ele mostrou que até o reino das trevas, ele é um reino que vive em unidade. Agora, irmãos, isso é um tapa na nossa cara. Se até os demônios conseguem viver em unidade, por que que nós não conseguimos? Se até as trevas conseguem viver em unidade, por que nós não conseguimos? Nós precisamos nos envergonhar quando há desunião. Nós precisamos nos envergonhar quando a gente acaba fazendo vista grossa,
Quando a gente acaba pensando que o problema das pessoas que estão aqui não é também um problema nosso. Irmãos, você precisa se movimentar. Você precisa se mover. Eu preciso me mover. Qual que é a função de um pastor? Eu penso que a função de um pastor é cuidar da vida espiritual da pessoa, orando, intercedendo, aconselhando e ensinando. Mas você sabia que eu fico inquieto, incomodado, quando, por exemplo, eu sei que alguém está desempregado e está procurando serviço e não consegue achar. Não tem muitos contatos, não tem muitos recursos, até pelo idioma que não domino, mas aquilo que eu posso eu faço, até em ver que a pessoa ela está trabalhando. Isso é um alívio, porque quando ela não tem dinheiro para pagar o aluguel e eu consigo pagar o meu, irmãos, eu não consigo ficar em paz sabendo que esse irmão está com dificuldades. Então a gente precisa aprender a viver em unidade, porque quando há unidade, sabe, o reino ele permanece. A igreja de Cristo ela vai permanecer quando ela for unida, quando ela romper as indiferenças, como nós falamos na semana passada, que nós não somos uniformes, nós precisamos nos respeitar e dar as mãos uns aos outros. Queridos, e isso para a gente falando parece ser algo tão fácil, não é? Mas ela não pode ficar apenas na parte de teoria. Não, nós precisamos fazer isso na prática. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Abra comigo o livro de 1 Coríntios, no capítulo 12. Aleluias. 1 Coríntios capítulo 12. E eu quero ler com você, nós vamos ler um texto que é muito interessante. Preste bastante atenção. Versículo 12. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, e alguns são escravos, e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Só para você poder entender aqui, o que é um gentio? Um gentio não é uma pessoa que exerce a gentileza, né? Nesse tempo aqui da Bíblia, não está falando sobre gentileza, não. Gentio era toda pessoa que não era de descendência judaica, que não era israelita. Eles eram considerados estrangeiros. Então quando fala gentio, é como se a gente falasse hoje os gaidins, entendeu? Então Paulo está falando que alguns são gaidins, outros são israelitas, outros são escravos, porque naquele tempo havia a escravidão. Outros são livres, e ele está mostrando para aquelas pessoas que na verdade todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Como eu disse semana passada, queridos, aqui, sabe, não pode haver diferença entre nós. Não no sentido de ser diferente, porque diferença vai haver, mas a gente tem que se tratar todo mundo igual, sabe? Eu ouvi uma mensagem do pastor Jorge Linhares há muitos anos atrás, que ele estava falando sobre isso, sobre a igreja. E na igreja não tem lugar para doutores, não, irmãos, é todos irmãos. Lá na igreja batista do pastor Jorge Linhares, ele estava falando nessa mensagem que ali delegados de polícia civil, delegados de polícia federal, doutores, os caras fazem parte do corpo de diaconato e vai lavar o banheiro da igreja quando está na escala para lavar o banheiro. Algo que para o mundo não é natural isso. Para o mundo, enquanto
O mais alto nível de posição você está, menos você faz, certo? Agora no corpo de Cristo não. Quanto mais o Senhor nos chamou para derramar sobre nós conhecimento, graça, para transbordar isso sobre as pessoas, mais nós temos que servir. Você sabia que eu lavo o banheiro? De casa e da igreja também. E eu me alegro porque nós estamos servindo. Então tem que haver essa igualdade. A gente precisa entender que nós todos somos irmãos. Ainda continuando aqui no versículo 14, de fato o corpo não é feito de uma só parte. Então, queridos, não se ache o tal, porque todos nós somos iguais perante de Cristo, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, eu não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? Versículo 16, e se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do olho? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? Né? Olha que segredo simples, mas tão profundo. E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas o nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias, e as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. E assim protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem um dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela, e se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Você entendeu? Eu acho que nem precisa explicar muito, porque essa palavra está muito explicada. Eu quero falar um pouquinho sobre o perdão, porque quando não há perdão entre os irmãos, a desunião começa a nascer, e por causa da desunião vem um rompimento. Por que muitas pessoas elas não conseguem se firmar em um lugar, em uma família? Porque muitas vezes não conseguem perdoar. Aqui está falando sobre o corpo humano. Quando você tropeça, quando você machuca o seu pé, você fica colocando nele a culpa? Você não coloca a culpa no pé. Você tenta cuidar dele, você tenta cuidar do ferimento. Mas você não fica olhando para o pé e falar, mas você não viu o dedinho que a mesa estava ali? Por que você chutou a mesa? Não. Nós temos que parar de acusar e temos que tentar ajudar, tentar resolver, queridos. Essa harmonia, essa vida do corpo, desse organismo tão lindo, precisa fluir em nós. Às vezes a gente acaba no erro de querer ser juiz na casa de Deus. Nós não precisamos ser juiz, porque já tem um juiz que é Deus. É claro que nós não podemos fingir como que nada está acontecendo. Nós precisamos tratar, ajudar. Mas assim como Jesus, ele buscou ajudar a Pedro em amor, não foi em juízo.
Porque quando algum de nós cai, quando os nossos defeitos, eles começam a florescer, irmãos, para condenar já tem muita gente. O mundo aí fora já está para isso. Os demônios já estão para isso. Então eu tenho que passar a mão na cabeça. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que nós temos que ajudar. Levante as mãos os papais aqui, as mamães. Você que tem filho, levante as mãos aí. Se um filho seu, ele pisar na bola com você, o que você vai fazer com ele? Você vai pegar as malas dele, colocar as roupas dentro e falar, vai, tchau. Cara, acho que um pai e uma mãe verdadeira não faz isso. Eles vão chamar para conversar, para tentar resolver aquele problema, mas não vai descartar. E nós, como família de Cristo, nós temos também que ter essa atitude. Nós precisamos aprender a nos resolver entre nós. Eu sei que afinidade, desejo de estar sempre junto, irmãos, isso aí é outra coisa. Mas não é porque nós não temos muita afinidade um com os outros que nós temos que carregar o nosso coração cheio de ofensa. Porque se a gente fizer isso, uma raiz de amargura começa a entrar no nosso coração. E uma pessoa que ela está amargurada por falta de perdão, ela não fica só mal com ela, mas ela começa a contaminar. Quando você vai em um caixá, em uma fábrica, em um grupo de pessoas, com os amigos, e você percebe que ali tem alguém que está com raiz de amargura, irmãos, como é ruim. Você chega perto da pessoa, a pessoa chega somente para falar, você sabe o fulano? Então, você viu como que ele é assim, é assado? E começa só a expor defeitos e pôr as dificuldades. Isso não é bom, queridos. Você viu como que essa palavra ela diz que as partes mais fracas são as mais necessárias. E como Deus estruturou o corpo humano de maneira a conceder mais honra e cuidar das partes que recebem menos atenção, fazendo com que isso haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem um dos outros. Filho de Deus, filha de Deus, você está cuidando deste outro filho de Deus que é seu irmão que está do seu lado? Sabe, a gente só vai crescer em comunhão, desfrutar da grandeza, da glória do Senhor, irmão, se a gente aprender a viver em unidade. Se a gente se fechar em nosso quadrado, irmãos, isso não vai funcionar. E uma coisa que tem acontecido por causa das feridas, a gente acaba fazendo isso, sabia? E não é certo. Você como estrangeiro, quando você entra em uma fábrica, em muitos lugares, você já percebeu que lugares onde nunca trabalhou estrangeiro é diferente quando você entra. Eu entrei num lugar recentemente que só tem vietnamita, não tinha nenhuma pessoa de empreiteira. E cara, até na entrevista a maneira de se tratar é diferente. Agora, onde eu trabalhava, já era um lugar que tinha brasileiros, peruanos, paraguaios, bolivianos, sabe, muitas pessoas. E quando eu entrei lá também, rapaz, o negócio é diferente, o ambiente chegava até a ser pesado. Porque os japoneses pensam que por causa de que um estrangeiro deu trabalho, todos são iguais, e na verdade não é. Tem muita gente que é trabalhadora, tem muita gente que é honesta. E as pessoas, por carregar feridas, elas olham para o corpo de Cristo e pensam, igreja é ambiente para se machucar. Não, queridos, igreja é ambiente para se curar. Se alguém te machucou, pode ter certeza que o que essa pessoa fez não foi debaixo da vontade de Deus, e ela não representa em totalidade o que é ser igreja. Então não se feche como uma ostra que tenta se proteger, não. Você precisa se abrir para ter cura e também para ser remédio na vida das pessoas. Irmãos, é muito impressionante como que uma conversa ela destrava a mente, como que uma conversa ela destrava problemas que a pessoa está passando.
Por isso tenha mais comunhão, queridos. Se você puder, durante a semana, manda mensagem para os irmãos, conversa com as pessoas. É muito importante isso. Amém? O corpo, ele é indivisível. O corpo, ele não carrega ofensa consigo. Eu quero ler o último versículo. Aleluias. Que está no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 17. Louvado seja Deus. João capítulo 17. O capítulo 17 todo de João, ela é uma oração. É o relato de uma oração que Jesus fez. Poucos momentos antes de cumprir o seu propósito, de ser morto, ser entregue, Jesus, ele chamou os discípulos e começou a orar por eles. Eu não vou ler todo o capítulo, depois eu gostaria que você lesse esse capítulo em sua casa durante a semana, porque é muito interessante. Mas no versículo 21, Jesus ainda em oração, a oração vai do versículo 1 até o versículo 26. Ainda em oração, no versículo 21, Jesus, ele parece que faz um resumo dessa conversa. Sabe quando você vai ter o diálogo com alguém? Porque orar é você conversar com Deus. Você não precisa ter uma maneira exata para estar orando, sabe? Rezar um Pai Nosso, orar um Pai Nosso. Não, a oração do Pai Nosso é um modelo de princípios para você cultuar a Deus. Mas a oração é uma conversa. Sabe quando você... Sabe, Carlinhos, a gente conversa, a gente tem um assunto para tratar, e a gente fala de várias coisas e fala de tudo. Mas no final fala, então, mas o problema, o que nós precisamos resolver é isso. Chama a ênfase, o propósito dessa conversa. Aqui no versículo 21, Jesus, ele dá ênfase no propósito pelo qual ele está orando. E isso é maravilhoso, porque olha o que ele dá ênfase. Ele fala, a minha oração, ou seja, eu estou orando por isso. O propósito da minha oração é esse. Ele diz, é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu está em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. As marcas de uma igreja cristã, genuína, verdadeira, ela também é que essa igreja viva em unidade, em união. Eu entendo que conforme cresce o número de pessoas, no Japão não tem tanto isso, mas no Brasil há igrejas que tem 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, e as pessoas é impossível se conhecerem todas, mas com todos que eles vão tendo contato, é importante que tenha união. Amém? Nós somos um grupo pequeno ainda. Por isso, vamos nos esforçar para viver em união, queridos. Vamos nos esforçar para viver em unidade. Amém? A minha oração é que todos sejam um, como nós somos um. Como tu está em mim, Pai, e eu estou em ti. Glórias a Jesus.